Olá, estamos iniciando o nosso bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência, e hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para a guerra comercial. O governo tenta blindar plano contra tarifaço no Congresso para evitar um custo maior. Integrantes do Executivo receiam que empresas pouco afetadas por sanções americanas obtenham benefícios. E sobre este assunto, Trump acusa o Brasil de ser um parceiro comercial horrível. E Lula afirma que o país não vai andar de joelhos. E Velber Barral, sobre este assunto, escreve o seguinte texto para o Folha de São Paulo nesta sexta-feira. Capacidade de enfrentar tarifaço dependerá de consolidar novos mercados. E mais médicos, foi golpe diplomático e os Estados Unidos vão punir todos ligados a, entre aspas, esquema, de acordo com a Embaixada norte-americana. E aqui também temos a opinião do Folha de São Paulo na área da economia. Plano constitui nova violação das regras orçamentárias e pode ser aviltado por lobbies. Já no carrossel de imagens desta sexta, temos aqui um destaque para a área de destaques internacionais. 80 anos depois, museus preservam o passado colonial da Coreia do Sul e um movimento independentista. E no próximo destaque de imagem é sobre a cúpula no Alasca. Manifestantes fazem protesto contra Vladimir Putin e a favor da Ucrânia no Alasca. E o líder russo se reúne hoje com Trump para discutir a guerra. E sobre a indústria automotiva, com chinesa GWM, interior de São Paulo se consolida como polo de montadoras asiáticas. E no meio ambiente, temos aqui esta imagem que fala sobre aliados do conhecimento. Cientistas estão agora usando drones para estudar as baleias e essa tecnologia permite uma coleta de mais dados sobre a saúde e o comportamento desses animais. Agora, na política nacional, que é o nosso próximo assunto, Supremo analisa validar descontos de 5,7 bilhões de reais de empresas da Lava Jato. E o julgamento começa nesta sexta, hoje, dia 15 de agosto. E sobre o julgamento de Bolsonaro, pedido de vista no Supremo Tribunal Federal teria impacto jurídico restrito para Bolsonaro, dizem especialistas sobre este assunto. E Flávio Bolsonaro vira porta-voz no mundo político do pai em prisão domiciliar. E a Polícia Federal investiga Silas Malafaia, que é um pastor evangélico, sobre obstrução do processo da trama golpista. E falando sobre a trama golpista, que diz que o Alexandre de Moraes pede para a segurança checar celular de advogado após um desentendimento em audiência. E agora, sobre um destaque no varejo, o Ministério Público cita a Oxo, que é uma rede de postos e distribuidora, em relatório sobre fraude fiscal. E o caso da Ultrafarma amplia a lista de desgastes de Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo. E o silêncio do governador e secretário incomoda os servidores da Fazenda lá no estado paulista. E sobre o mercado de trabalho, aqui diz que Brás enfrenta apagão de mão de obra e pede ajuda à Prefeitura de São Paulo para recrutar trabalhador. E na Coreia do Sul, aqui diz que o país sul-coreano busca perdoar o vizinho Japão 80 anos depois, sem esquecer o passado colonial. E nos Estados Unidos, líder de vistos dos Estados Unidos, Brasil registra maior queda em números absolutos sob gestão Trump. Um levantamento reúne emissões de turismo e negócios e a China tem alta de 51% até o mês de maio. Um destaque sobre a televisão, A Mulher da Casa Abandonada, um podcast com maior audiência, vira série e dá voz para a vítima.
Hilda Rosa dos Santos, submetida a trabalho análogo à escravidão, conduz esse programa. E a Luciana Coelho escreve aqui uma análise na área da cultura. A série Alien Earth surpreende com a atualização reverente do clássico da ficção científica. Obra inspirada em filme, oferece um terror competente e ligado também aos medos modernos, segundo a Luciana. E na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, Além do Lixo. Negociações do Tratado contra a Poluição de Plástico fracassam. Membros de mais de 170 países se reuniram para negociar a redução global na produção do material que impacta o meio ambiente. E as conversas, no entanto, não avançaram. E nas matérias especiais, temos um destaque para a Casa Folha, dizendo que Tati Bernardi vai tirar dúvidas sobre escrita em uma live da própria Casa Folha. Já no Folha Estudantes, cursinhos oferecem simulados abertos para o Enem neste mês de agosto. Já nos destaques do Caderno Todas, temos aqui um assunto sobre a viúva de Mandela. A inovação deve ser para que todos tenham comida e água, diz a ativista Graça Machel. E aqui no Brasil, consumo abusivo de álcool por mulheres dobra em 17 anos. E nos destaques sobre a economia, temos aqui 3 chamadas principais. A primeira é dizendo que Moraes segue relator e vota para INSS pagar BPC a mulheres vítimas de violência doméstica. O ministro concorda com Dino, julgamento do caso, que já causa polêmica, e vai até segunda. E sobre o Banco do Brasil, o lucro do BP cai 60% e vai a 3,8 bilhões de reais, com alta na inadimplência do agro e PFs. Instituição financeira reduz previsão de distribuição de dividendos para 30% do lucro. E aqui temos um destaque para a geração Z. Negociação de dívidas cresce 49% entre jovens de 18 a 25 anos, que são os considerados geração Z, de acordo com a Serasa. Mais de 1,5 milhão de jovens quitaram suas dívidas no primeiro semestre deste ano de 2025. Já nos destaques sobre política, a primeira é dizendo que Barroso afirma que Fux cria situação que nunca existiu após queixa sobre relatoria no Supremo. E o ministro foi voto vencido em debate sobre cobrança da CID royalties na quarta-feira. E no próximo assunto, após um ano, Carmen Lúcia pauta no TSE processo de cassação de governador e vice de Roraima. O julgamento, em 26 de agosto, poderá levar à perda de mandato de Antônio Denário, que faz parte aí do partido PP. E sobre a internet, projeto de Lula prevê suspensão por 2 meses de rede social que não remover conteúdo ilícito. E essa proposta, que possui mais de 60 artigos, impõe regras para o funcionamento das Big Techs. E nos destaques do Guia Folha desta sexta, temos aqui a primeira sobre passeios. O Festival de Luzes ocupa 3 pontos conhecidos de São Paulo e esse evento acontece entre agosto e setembro, com instalações de vídeo e coreografia de drones. E ainda em mais passeios, temos aqui o Mundo Zira, que é uma mostra interativa sobre a obra de Ziraldo e chega ao CCBB de São Paulo neste mês de agosto. E sobre roteiro, aqui diz que o Cine Paissandu reabre com vídeo instalações gratuitas. E nos destaques do cotidiano, a primeira é para São Paulo, aqui diz que a Prefeitura do Estado abre edital para buscar parceiro para a reforma do Largo da Batata. Depois da polêmica com Ruffles, poderão participar entidades sem fins lucrativos. E no próximo destaque diz que golpistas se passam pelo PCC para extorquir o dinheiro dos moradores de Paraisópolis. E ligações citam caso de policial baleado e pedem dinheiro para livrar irmão da cadeia. E na ABC Paulista,
Primo do prefeito, presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, também é afastado. E os políticos foram alvo de ação que investiga suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, nos destaques internacionais, a primeira diz que agentes de fronteira dos Estados Unidos intimidam pessoas em comício do governador de Califórnia. Oficiais armados ficaram do lado de fora e completamente inaceitável, diz a prefeita. E venezuelana solta, após pressão, não pode dar entrevistas ou ir a atos e ficou dias incomunicável. E o marido denuncia desaparecimento forçado de ativista e diz que acusações são políticas. Eu destaque aqui para a América Latina. Arce troca comando militar da Bolívia a 3 dias das eleições presidenciais e a direita é a favorita. Esquerda busca eleitor oculto e tenta evitar voto nulo defendido por Evo Morales. E no destaque sobre a COP30, na editoria de Meio Ambiente, limitações de hospedagem reduzem delegação indígena na COP30. A aldeia COP tem capacidade para cerca de 3.000 pessoas, porém, a entidade esperava 6.000 no evento. E após essa crise de hotelaria, Brasil reafirma a países que a conferência será em Belém. E ainda na área de meio ambiente, temos aqui um destaque na matéria sobre os excluídos do clima. 1% mais rico do Brasil contribui 7 vezes mais com a crise climática que os 10% mais pobres. E a alimentação é principal responsável por pegada de carbono devido a emissões do agronegócio. E aqui nas mais lidas temos as 5 matérias principais do Folha de São Paulo. A primeira, Barroso diz que Fux cria situação que nunca existiu após queixa sobre relatoria no STF. Já a segunda é a opinião do próprio Folha de São Paulo. Não estou nem aí, afirma Edir Macedo sobre suicídio de pastor da Universal. E a terceira matéria mais lida é sobre o Supremo, dizendo que Alexandre de Moraes manda a segurança ver celular de advogado após desentendimento em audiência de trama golpista. E a próxima matéria mais lida fala sobre o julgamento do ex-presidente. Pedido de vista no Supremo teria impacto jurídico restrito para Bolsonaro, de acordo com especialistas. E na quinta matéria mais lida, na área da política, caso Ultrafarma amplia a lista de desgaste de Tarcísio após desconfiança bolsonarista. E na área da cultura, temos aqui 3 principais destaques. O primeiro é para a tecnologia. Música de inteligência artificial, como Velvet Sandal, acirra disputa com humanos por remuneração. E na música, banda Megadeth anuncia sua despedida dos palcos com turnê e disco novo para o ano que vem, 2026. E também temos uma análise de Teté Ribeiro. And Just Like That termina sem fazer justiça ao que tornou Sex and the City ícone cultural. Agora na capa do Estado de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, temos aqui, no alto da capa, dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer lá no estado paulista, que é o guia semanal Sextou. O primeiro, Graça e Beleza em Campos do Jordão. Festa no Parque da Cerejeira celebra a beleza das sakurás. E na área de cinema, Liam Neeson faz rir em Corra que a polícia vem aí. E sobre o teatro musical, aqui diz que o Tiago Abravanel vive vampiro famoso com apelo super pop. E no paladar, sobremesas coreanas têm leveza, frescor e sabor. E aqui temos uma imagem que é da editoria lá, Metrópole, sobre São Paulo, falando sobre agressões e medo no Ibirapuera. A corredora, como Gleice Koyama, relatam que homens, geralmente também correndo, as atingem deliberadamente e fogem. E a manchete desta sexta para a guerra comercial: o tarifaço pode fechar até 618 mil postos de trabalho em 10 anos. Projeção aponta maior impacto na indústria.
Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais aponta que a tarifa de 50% imposta por Donald Trump a produtos exportados para os Estados Unidos vai comprometer a manutenção de empregos e o faturamento de empresas brasileiras e pode acabar com até 618 mil postos de trabalho entre 5 e 10 anos. E de acordo com o levantamento, no curto prazo de 1 a 2 anos, 146 mil vagas podem ser fechadas. Os setores mais afetados imediatamente seriam siderurgia e aço sem costura, produtos de madeira e fabricação de calçados e de artefatos de couro. Agora, na área da política nacional, temos aqui o caso do prefeito de São Bernardo, que é afastado em investigação de corrupção. O Marcelo Lima, que é do partido Podemos, foi alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo, que apura corrupção em obras, saúde e coleta de lixo, e uma descoberta de um bunker com os 14 milhões de reais em espécie deu origem à operação da polícia. E sobre o tema de adultização, filho exposto em rede social pode ir para outra família, afirma o juiz. A advertência foi feita por juiz da Vara de Infância de João Pessoa, que ordenou buscas na casa de influenciador. E na área da economia, sobre sistema bancário, aqui diz que a inadimplência do agro pesa e lucro do Banco do Brasil cai 60% no segundo trimestre. E o ganho foi de 3 bilhões, na verdade, mais de 3 bilhões de reais no segundo trimestre. Forte queda ante o mesmo período de 2024. Provisões somaram 15,9 bilhões. E na área da segurança, que diz que risco de golpe virtual cresce 3,7 vezes com roubo de celular. E na conta de luz, em 10 anos, o Supremo determina reembolso de imposto cobrado a mais. E na área da cultura, sobre o novo imortal, aqui diz que a ABL elege Milton Raton para ocupar a cadeira 6 da Academia. E sobre frente diplomática, Trump defende de novo Bolsonaro e diz que o Brasil é dos piores parceiros. O presidente americano considera que o país tem sido, segundo as palavras do presidente norte-americano, horrível em relações comerciais com os Estados Unidos. E Lula acusa republicano de mentir. E por último, na editoria internacional, temos um destaque para a cúpula do Alasca. Reunião sobre a Ucrânia evoca cúpula que mudou o mapa da Europa. O encontro entre Putin e Trump hoje lembra a anexação soviética de parte do leste europeu em 1945. Já no destaque do jornal Globo, da manhã desta sexta-feira, temos mais uma vez um destaque para a guerra comercial. Aqui diz que Trump diz que Brasil é parceiro comercial horrível e Lula rebate dizendo que é mentira. O americano ignora dados da balança entre os países e volta a ligar tarifaço à defesa de Bolsonaro. Em novo sinal de que está distante uma abertura de diálogo ou negociação entre os dois países, o presidente norte-americano Donald Trump declarou que o Brasil é um parceiro comercial horrível e que foi sobretaxada em 50% porque, segundo ele, nos cobram tarifas enormes. E ele voltou a incluir o processo contra Jair Bolsonaro entre os motivos, ao dizer que o Brasil tem leis muito ruins e está fazendo uma execução política do aliado. E o presidente Lula rebateu as falas, afirmando que o americano mente e abre aspas, o Brasil é bom parceiro, só não vai ficar de joelhos para o governo americano, fecha aspas, afirmou Lula em resposta a Donald Trump. E a crítica de Donald Trump não é sustentada pelos números da relação entre os países. E a tarifa média para produtos americanos no Brasil é de apenas 2,7%. E o lado brasileiro tem déficit na balança comercial. E aqui ao lado temos um editorial em destaque também na capa
sobre a economia. Socorro por tarifaço era necessário. E Vera Magalhães escreve também o seguinte texto: reação a Trump tende a ser altiva, mas sem cair em provocações. E Janaína Figueiredo escreve: os aliados silenciosos do Brasil em Washington. Também temos aqui um texto de Ruth Aquino. Regulamentação não é censura no desafio das redes. Agora, um próximo assunto, já falando sobre economia: inflação do atacado é primeiro efeito do tarifaço na economia americana. O índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, que é a chamada inflação do atacado, registrou em julho a maior alta em 3 anos, no primeiro sinal de inflação provocada pelo tarifaço de Trump. Também temos aqui na Editoria Brasil o seguinte assunto: os golpes da internet atingem 1 a cada 3 brasileiros. Boletos falsos, compras não entregues e fraude no cartão de crédito são os golpes mais comuns que o brasileiro cai. Uma pesquisa do Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 1/3 dos entrevistados afirma ter sido vítima de algum golpe na internet com prejuízo financeiro no último ano. E especialistas também apontam o peso das facções do tráfico no aumento desses crimes virtuais. Já na política nacional, aqui diz que os réus da trama golpista miram redução da pena com união de crimes. Os 7 réus do núcleo crucial afirmam inocência, porém 5 defesas alegam ao Supremo Tribunal Federal que condenar por abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe seria dupla punição pela mesma conduta. E nesta imagem temos aqui um destaque na editoria do Rio de Janeiro, dizendo que Sudoeste, nova zona emancipada na cidade. Projeto aprovado pela Câmara e que vai à sanção de paz, cria a Zona Sudoeste, separando toda a área que engloba Barra, Jacarepaguá, Recreio e bairros vizinhos da Zona Oeste. Agora, a Zona Norte passa a ser a mais populosa do Rio. Medida tem pouco efeito prático, já que não afeta gestão e orçamento municipais. O próximo assunto é na editoria internacional, dizendo que Trump e Putin se reúnem no Alasca sobre a guerra na Ucrânia. O presidente russo elogiou o americano na véspera do encontro e o jornal o Globo traz uma análise de Felipe Barini na área da economia. Americano mira troféu e dá vitória a russo ao quebrar isolamento. Israel planeja ampliar ocupação e dividir território da Cisjordânia. Plano de construção de milhares de casas em área próxima de Jerusalém pode separar porções norte e sul do território palestino. E ainda o seguinte assunto na economia: na guerra do delivery, aplicativo chinês acusa rival de bloquear concorrência. A Queta, que é um aplicativo chinês de delivery, está acusando na justiça a 99 Food de fechar contratos com restaurantes, proibindo a parceria com aplicativos rivais. E no próximo destaque, 22% dos brasileiros torcem para um time do exterior. Pesquisa feita pelo jornal Globo, em parceria com o IPSOS-PEC, dimensiona a tendência dos últimos anos. E sobre esporte, temos aqui um destaque para o futebol, dizendo que Botafogo vence e sai na frente da LDU pela Libertadores. Também temos aqui, no Rio Gastronomia, o seguinte assunto: estrelas da cozinha brilham na primeira noite. O prêmio Rio Show de Gastronomia foi entregue ontem aos chefes e restaurantes que mais se destacaram em 2025. E esse evento deu o pontapé inicial da 15ª edição do Rio Gastronomia, que acontece lá no Jockey. E sobre o Rio Show, um guia para se deliciar. Explore mais de 250 endereços saborosos para comer bem lá no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Brasiliense, desta sexta-feira, temos aqui no alto da capa 2 destaques na área da cultura, do caderno Divirta-se Mais. A primeira é para vozes brasileiras. A trilha sonora deste fim de semana terá 2 musas
da música popular brasileira. O Axé, de Daniela Mercury, é a atração de hoje a domingo, lá no Teatro da Caixa Cultural. Já no Eixão Norte, no domingo, de Ribeiro homenageia Cartola. Também temos aqui sobre delícias do Oriente. Para comemorar o Dia da Imigração Chinesa, que é dia 15 de agosto, confira uma lista de restaurantes brasilienses especializados na gastronomia típica chinesa. E ainda na área da cultura, temos aqui a dança da natureza. A dança contemporânea, circo e teatro compõem Inabitável, em cartaz no Sesc Taguatinga. E a luta pelo meio ambiente é uma das mensagens do espetáculo do grupo Pele. E a manchete de hoje é na editoria de política, dizendo que Lula e Trump sobem o tom e acirram crise entre países. Num dia de sinais desanimadores para os articuladores de uma negociação entre Brasil e Estados Unidos sobre o comércio bilateral, afetado pelas sobretaxas às exportações brasileiras, em declarações contundentes, os dois presidentes demonstraram que a relação segue desgastada. O norte-americano afirmou que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Cobram tarifas enormes, muito maiores do que as que cobramos. E em evento público, o brasileiro rebateu o chefe da Casa Branca. Ele disse que, o Lula no caso, é mentira quando Trump diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom, só não vai ficar de joelho para o governo americano. Dando continuidade aos destaques da capa do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque sobre a infância. Hugo Mota escolhe PL da adultização. O presidente da Câmara quer resposta rápida no combate à sexualização de crianças na internet. E ele priorizou proposta que veio do Senado e tem tramitação adiantada. E já na área da economia, temos aqui um destaque para a BRB. Câmara votará a compra do Master. A pedido do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, o governador Ibanez Rocha enviou ao Distritais projeto pedindo a autorização para que o Banco de Brasília adquira ações do Banco Master. E na área da internacional, temos aqui o seguinte assunto: cúpula entre Estados Unidos e Rússia debate Ucrânia. Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem hoje lá na capital do Alasca para tentar avançar rumo a um acordo de cessar-fogo. O americano avisa que não se deixará intimidar pelo russo e defende um novo encontro, dessa vez com a presença do ucraniano Volodymyr Zelensky. E analistas consultados pelo Correio demonstram ceticismo em relação aos resultados das negociações. Já na área de esportes, temos aqui os dois destaques nesta sexta. Botafogo vence LDU e leva vantagem do empate para Quito. E ligas europeias abrem contagem de 300 dias para a Copa do Mundo. Já na área de meio ambiente, na editoria de cidades do Correio, a ciência é vida. Um jabuti queimado em incêndio da Floresta Nacional tem o seu casco tratado com a pele de tilápia. E essa técnica é aplicada no Hospital da Fauna Silvestre, ligado ao IBRAM, e tem acelerado a recuperação do animal, que estava bastante ferido, como a gente pode observar nesta imagem destaque do Correio Brasiliense. E falando agora sobre saúde, novo andar para o fim da dor. Para evitar as dores da osteoartrite, pesquisadores sugerem um pequeno ajuste no ângulo do pé. Também temos sobre câncer de pulmão. Aqui diz que diagnóstico precoce e cirurgia robótica reduzem a mortalidade da doença, de acordo com o cirurgião Júlio Motti, em entrevista ao CB Saúde. E ele também alertou para os riscos do tabagismo e do vape, que é um cigarro eletrônico. Também temos que insegurança é queixa de moradores da Asa Norte. E por último, o golpe chega pela internet. Caso de mulher que fez R$ 9.000 em compras numa farmácia do Noroeste
com comprovantes falsos de Pix revela novas modalidades de estelionato digital. E os especialistas alertam para cuidados com chamadas pelo celular, mensagens de WhatsApp e compras nas redes. Já no jornal cearense O Povo, desta sexta-feira, temos aqui a manchete que é para a política, que vai tratar sobre essa tensão entre os Estados Unidos e o Brasil. Trump acusa o Brasil de ser péssimo parceiro comercial e Lula rebate. O presidente americano criticou novamente as relações comerciais entre os países e justificou a aplicação de taxas em defesa de Jair Bolsonaro. E Lula chama a acusação de mentira. Já em cidades, a Prefeitura de Fortaleza anuncia a construção de mais de 25 centros de educação infantil. Também temos sobre educação, fé e tradição. O Colégio Imaculada Conceição celebra 160 anos de existência. E ao lado, no caderno de comes e bebes, coloridos e doces, os macarons encantam pela aparência e também pelo sabor. Na editoria de economia do jornal O Povo, a indústria no Ceará defende que o governo absorva parte do tarifaço. E o jornal também nos traz uma reportagem que é para a crise do transporte público. Frota de ônibus de Fortaleza tem idade média de 8 anos. E por último, na política temos aqui a frase de Hugo Mota: não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas. O presidente da Câmara freia anistia ampla, geral e restrita de condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Já nos destaques da capa do Valor Econômico desta sexta, temos aqui 3 principais chamadas no alto da capa. A primeira vai falar sobre gestão. Aqui diz que Paulo Kakinoff, da Porto, é um dos CEOs que usam vídeos para interação mais informal com clientes e funcionários. O segundo é sobre vinhos do inverno, vinhos de inverno brasileiros. Degustação comprova a qualidade de rótulos produzidos no sistema de dupla poda. E na área da literatura, o escritor amazonense Milton Raton, autor de Cinzas do Norte, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Já a manchete de hoje é para a conjuntura. Aqui diz que o efeito das tarifas e alívio de preços no atacado melhoram o cenário para IPCA. Cresce a aposta de inflação ao consumidor abaixo de 5%, com mais oferta de bens no mercado interno, impacto do dólar fraco e commodities mais baratas. O cenário para a inflação no Brasil tem se tornado mais favorável, com efeito potencialmente desinflacionário das tarifas americanas sobre os produtos brasileiros e também o comportamento benigno dos preços ao produtor, que contribui para baixar os índices aos consumidores. O dólar mais fraco e commodities mais baratas têm ajudado a conter as cotações no atacado, enquanto o impacto do tarifaço deve aumentar a oferta de bens agrícolas no mercado interno. E nesse quadro, cresce a expectativa de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, poderá ficar abaixo de 5% neste ano. É um número ainda acima do teto da banda de tolerância da meta deste ano, que é de 4,5%. Porém, representa pouca ou nenhuma aceleração em relação à alta de 4,8% registrada no ano passado, em 2024. E a economista Marina Silva de Freitas, do Banco do Bradesco, nota que os preços no atacado têm apresentado trajetória desinflacionária consistente e generalizada nos últimos meses. Inicialmente concentrado nas matérias-primas, esse movimento vem se irradiando para bens intermediários e finais, indicando uma transmissão eficiente da perda de força da inflação ao longo da cadeia produtiva, de acordo com a economista. E esse comportamento no atacado tem efeito sobre os índices ao consumidor.
Em janeiro, o Bradesco esperava altas próximas de 4,4% para bens industriais no IPCA e de 7% para alimentos em 2025, projeções que hoje se aproximam de 3% e 5%. E a queda do dólar, superior a 12% no ano, tem papel importante nesse movimento, também beneficiado pelo recuo de commodities como milho, arroz, café, carne e petróleo. E o texto desta manchete também nos revela que o aumento das tarifas pelos Estados Unidos tende a elevar a oferta local de alguns produtos, considerando principalmente café e carne, pode levar uma queda de 0,15 ponto percentual no IPCA, estima Luiz Otávio Leal, que é o economista-chefe da G5 Partners. E a divulgação do IPCA de julho, que subiu 0,26%, que foi o menos que o esperado, graças à influência do câmbio, levou algumas instituições a cortar as estimativas para o indicador no ano. O ASA reduziu sua projeção de 4,9% para 4,7%. O BTG Pactual e a XP de 5% para 4,8% e a For Intelligence e o JP Morgan de 5,2% para 5%. Também temos aqui no próximo destaque da economia, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prevê para 2026 recuperar mais de 70 bilhões de reais. A Procuradoria deve incluir no projeto de lei orçamentária de 2026 a expectativa de recuperar pouco mais de 70 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. O montante, que ainda precisa ser confirmado, é inferior à projeção feita para 2025, de 91 bilhões de reais. E no primeiro semestre deste ano, o órgão alcançou a arrecadação recorde de 29 bilhões, impulsionada pelas transações tributárias negociadas com contribuintes, que somaram 14,5 bilhões. Além desses valores, outros 10 bilhões foram obtidos com programa de transação integral, em acordos fechados por grandes empresas, com a participação da Receita Federal. Também na área da política, Lula deverá procurar cúpula do Senado para discutir CVM. O presidente Lula deverá procurar a cúpula do Senado com o objetivo de abrir caminho para o envio das indicações do governo ao comando da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Ainda não há data para o encontro. E, de acordo com o Valor, Lula sinalizou a interlocutores preocupação com a situação do órgão regulador do mercado de capitais, que está com 2 dos 5 cargos do colegiado vagos e terá mais uma posição liberada em 2026. E esse movimento ocorre em um cenário de crescente interesse do Centrão por cargos de direção em agências reguladoras, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e na própria CVM. O Ministério da Fazenda, a quem a CVM é vinculada, tenta ocupar as 3 cadeiras, a presidência e 2 diretorias, com quadros considerados técnicos dentro do governo. O Valor Econômico também aqui nos traz sobre a chave de sucesso, que é uma entrevista que aconteceu com Emanuele Capelano, este que está na imagem destaque, que também é presidente da empresa Stellantis na América do Sul. Num cenário global marcado pela instabilidade causada pelo tarifaço do presidente Donald Trump, a produção local ganha relevância estratégica. Segundo Emanuele Capelano, as sucessivas crises na região, com políticas cambiais que mudam com frequência, ensinaram a produzir carros onde eles são vendidos. E na editoria internacional, Trump distorce dados e diz que o Brasil é um dos piores parceiros. O presidente Donald Trump afirmou que o Brasil foi um péssimo parceiro comercial para os Estados Unidos durante muitos anos. Ele disse o seguinte, o Donald Trump é um dos piores países no mundo comercialmente. Disse
durante entrevista na Casa Branca. Ele também continua dizendo que eles, fazendo referência ao Brasil, cobraram tarifas enormes e tornaram as coisas muito difíceis. Então agora eles estão sendo cobrados com 50% de tarifas e não estão felizes, mas é assim que as coisas acontecem. E as alegações de Trump distorcem dados sobre o comércio entre os países. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, embora a tarifa média nominal brasileira para o mundo seja de 12,4%, a média efetiva ponderada sobre importações americanas é de 2,7%. E, além disso, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. E o presidente Lula afirmou que o Brasil não vai ficar de joelhos para os Estados Unidos. E ele também acusou Trump de mentir sobre as relações comerciais entre os países e disse que quer negociar. Da Editoria Brasil, temos aqui a regulação das redes terá 2 projetos de lei. Em meio à crise com os Estados Unidos, o governo decidiu dividir em 2 projetos de lei a ofensiva para regular as Big Techs e mídias sociais aqui no país. Uma das propostas prevê que plataformas como Facebook, Instagram e X poderão ser reguladas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que será incumbida de aplicar sanções às redes sociais quando julgar que os usuários estão sendo prejudicados. E um outro projeto confere novos poderes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e prevê a possibilidade de a instituição coibir a formação de oligopólios nos mercados de atuação das Big Techs. E essas 2 propostas aqui citadas estão passando por ajustes finais depois de submetidas ao presidente Lula e devem ser encaminhadas ao Congresso na semana que vem, após uma conversa prévia com os presidentes e líderes da Câmara e do Senado. E na política nacional, aqui diz que o governo espera destravar propostas no Congresso. Após a edição da medida provisória, com ações destinadas a conter os efeitos do tarifaço de Donald Trump, a equipe econômica do governo espera que seja possível destravar projetos que estão na fila para serem encaminhados ao Congresso. E essa medida provisória, que cria o regime fiscal especial para o setor de data centers, é uma das iniciativas que devem seguir ainda neste mês de agosto. E esse tema virou uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o objetivo é incentivar a instalação de data centers aqui no nosso país. Segundo integrantes da equipe econômica, as agendas ficaram paradas porque houve concentração de esforços para tirar do papel o plano de contingência ao tarifaço. E, além disso, aconteceu um acirramento da atenção política com a obstrução feita pela oposição aqui no nosso país. E sobre empresas, aqui diz que Raizen pode ganhar um novo sócio. Com mais de 49 bilhões de dívida líquida, a Raizen poderá ter um novo sócio, de acordo com o Valor Econômico. Joint venture entre Cosan e Shell, a companhia atua na produção de açúcar e álcool e também na distribuição de combustíveis. E, segundo fontes, o formato para a entrada do sócio não está definido, mas a Cosan eventualmente será diluída no processo. A ideia é que o novo acionista tenha posição minoritária, porém, traga recursos que reforcem sua liquidez, enquanto o plano de venda de ativos que já está em curso não se concretiza integralmente. E procuradas, Raizen, Cosan e Shell não quiseram comentar sobre este assunto. Já no próximo destaque na política nacional, o governo traça 2 frentes para regular as Big Techs e redes. Plataformas poderão ser reguladas pela ANPD e CAD deve ganhar poder para coibir a formação de oligopólios nesse mercado. Na editoria de Meio Ambiente, o governo espera votar propostas para licenciamento ambiental em até 6 meses.
O presidente do IBAMA diz que fará um trabalho de articulação junto aos parlamentares para evitar a derrubada dos 63 vetos presidenciais à lei ambiental. E no texto desta matéria em destaque diz que após a bancada ruralista sinalizar com a derrubada de grande parte dos 63 vetos do presidente Lula à nova lei do licenciamento ambiental, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse ao Valor Econômico que o governo trabalha com a expectativa de votar o projeto de lei e a medida provisória propostos pelo Executivo em até 6 meses. E o PL, encaminhado pelo governo para corrigir alguns vetos, tem urgência constitucional, ou seja, 45 dias para ser aprovado na Câmara e no Senado. E a MP, a medida provisória que acelera a licença ambiental especial, tem validade imediata, mas precisa ser votada em até 120 dias para não caducar e perder o seu efeito. E o presidente do IBAMA conta ainda que fará um trabalho de articulação direto com parlamentares para frear a derrubada dos vetos. Ele disse o seguinte em entrevista ao Valor: "Vou conversar com todas as lideranças que eu conheço no Congresso e a ideia é dialogar e mostrar nossas preocupações." E durante a votação do PL do licenciamento nas 2 casas do Congresso em julho, o governo sofreu críticas por ficar isolado na articulação política e não ter mobilizado sua base o suficiente na avaliação de fontes parlamentares. Agora, porém, a ideia é fazer um corpo a corpo maior para tentar conter o movimento de derrubada de vetos. E Agostinho também diz que no trabalho de articulação com o Congresso, o governo vai argumentar com os parlamentares que o processo de licenciamento ambiental não é algo que atrapalhe o país e rebater o discurso do setor produtivo de que o processo de emissão de licenças ambientais compromete o desenvolvimento econômico. E sobre isso ele diz que as obras não estão deixando de continuar. E ele também ressalta que as empresas vêm todo dia aqui no IBAMA discutir o andamento dos processos de licenciamento. E para o presidente da autarquia, a lei sancionada pelo presidente Lula ficou, segundo ele, razoável. Ele conta também que os vetos foram comemorados dentro do IBAMA. Na sua leitura, há pontos cruciais do PL e da MP, enviados ao Congresso nos últimos dias, que precisam ser mantidos. E no caso, é a questão da licença por adesão em compromisso, que é uma licença autodeclaratória, que na versão proposta pelo governo por meio do projeto de lei seria apenas para empreendimentos de baixo impacto ambiental. Porém, Agostinho advertiu o seguinte: a LAC, que é essa licença por adesão em compromisso por médio impacto, é uma aberração jurídica e um risco desnecessário. 90% das obras do país são de médio impacto ambiental. E a proposta aprovada pelo Congresso previa a LAC também para projetos de médio impacto, que já foi considerado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento de leis estaduais. E outro ponto que o Executivo espera manter nas conversas com parlamentares, de acordo com Agostinho, é o veto que manteve o poder da União sobre o processo de licenciamento e impediu que os estados tivessem mais competências sobre o processo. Ele também disse que não dá para cada estado licitar. É muito ruim deixar cada ente decidir. Agora sobre o próximo destaque, que diz que no Congresso, equipe econômica elenca prioridades a serem enviadas ao Legislativo no mês de agosto. Expectativa é de que relação entre poderes melhore com medida provisória para conter efeitos do tarifaço. E aqui também temos na área da política uma análise de César Felício ao Valor Econômico, dizendo o seguinte: derrota bolsonarista pode ser efêmera. Clima de animosidade contra o Congresso e a pressão dos Estados Unidos tornam possível o tema ser recolocado em pauta em breve.
E no meio ambiente, o governo espera votar em 6 meses novas regras sobre licenciamento, como vimos anteriormente. E a ministra Marina Silva promete diálogo com o Congresso para frear a derrubada de vetos. E, de acordo com a pesquisa do Datafolha, 51% dos brasileiros concordam com prisão domiciliar de Bolsonaro. Pesquisa também mostra que, para 53%, Alexandre de Moraes atua de forma adequada na ação contra o ex-presidente. E sobre a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, Eduardo Bolsonaro diz que os Estados Unidos podem sancionar Padilha e Dilma. O deputado diz em entrevista à agência Reuters acreditar que os americanos podem impor mais tarifas ao Brasil. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse em entrevista à agência de notícias Reuters que espera novas sanções dos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras e possivelmente até mais tarifas devido ao que chamou de crise institucional, segundo Eduardo, deflagrada pelo tratamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. E essa entrevista foi concedida em Washington ontem, quinta-feira, dia 14, após reuniões com autoridades americanas de alto escalão. O parlamentar afirmou não ver como o Brasil possa negociar uma redução de tarifas sem concessões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Judiciário brasileiro. E o processo na corte contra Bolsonaro entrou na reta final, com a apresentação das alegações finais dos réus. A expectativa é que o julgamento seja realizado em setembro, no próximo mês. E abre aspas. Os ministros do Supremo Tribunal têm que entender que perderam poder, disse Eduardo. Ele também disse que não existe cenário em que a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo, diz Eduardo em referência aos Estados Unidos. E a atuação de Eduardo em Washington o colocou no centro das tensões bilaterais depois que Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aplicou sanções financeiras a Moraes, exigindo o fim do que chamou de uma caça às bruxas contra o ex-presidente brasileiro. E Bolsonaro está atualmente sendo julgado pela mais alta corte do Brasil por uma suposta conspiração para reverter as eleições de 2022 que ele perdeu. E o ex-presidente nega qualquer irregularidade. E Eduardo descreveu as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, como carne bovina, café, peixe e calçados, como um remédio amargo destinado a conter o que classificou de ofensiva legal descontrolada contra o ex-presidente. Ele também disse em entrevista que tenho alertado a todos aqueles que pretendem tratar isso apenas pela ótica comercial. E isso não vai funcionar. E o deputado licenciado também disse o seguinte: é por isso que tenho dito, tem que ser dada uma primeira sinalização aos Estados Unidos de que a gente está resolvendo essa crise institucional. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre o Brasil ontem ao anunciar revogações e restrições de vistos a várias autoridades do país e a seus familiares devido à participação no programa Mais Médicos, que envolvia médicos cubanos. Eduardo disse esperar que essas restrições atinjam em breve o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e provavelmente a ex-presidente Dilma Rousseff, que estiveram à frente do programa. E como relembra na matéria O Valor Econômico, Dilma foi chefe da Casa Civil e sucessora do presidente Lula após o seu segundo mandato, que terminou em 2010. Representantes de Padilha e Dilma não responderam imediatamente a pedidos de comentários. E Lula rejeitou as recentes exigências de Trump como uma afronta à soberania nacional e se recusou a humilhar-se
com uma ligação para a Casa Branca. E numa entrevista à Reuters na semana passada, ele chamou Eduardo Bolsonaro e seu pai de traidores por incitarem a intervenção de Trump. E o Supremo está investigando ambos os Bolsonaros por terem recorrido à Casa Branca. Moraes intensificou as medidas contra o ex-presidente, colocando-o em prisão domiciliar e proibindo contato com seu filho nos Estados Unidos ou também com autoridades estrangeiras. E o deputado afirmou que o setor agropecuário brasileiro, que apoia Bolsonaro, segundo ele, tem se posicionado favoravelmente à sua atuação nos Estados Unidos. E ele também disse que o agro avalia que vale a pena eventuais perdas financeiras para que o país possa, novamente segundo ele, resgatar a normalidade institucional. E na entrevista de ontem, Eduardo disse esperar uma resposta dos Estados Unidos a essa repressão, incluindo sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, uma advogada de destaque aqui no país. E Bolsonaro também disse que poderia vir mais tarifas sobre produtos brasileiros no futuro. E o deputado, que se mudou em março para os Estados Unidos em um esforço para obter o apoio de Trump a seu pai, disse que tem defendido sanções visando Moraes e sua família. Agora, com relação às tarifas, disse que as vias como uma última alternativa. Ele disse que essas sanções imediatas dos Estados Unidos contra outros ministros do Supremo parecem improváveis, dado foco em isolar Alexandre de Moraes, a quem ele chamou de gangster e comparou a um psicopata e mafioso. E o Supremo não respondeu de imediato a um pedido de comentário.